pronto para ouvir o que Deus vai ministrar ao teu coração? Está pronto para receber tudo que Deus guardou para nós na noite de hoje? Está pronto para ouvir tudo quanto Deus tem preparado para o teu coração? Então faz o seguinte, põe a mão no coração. Eu quero já receber pastor Luciano Lúcio, para a gente ministrar, ou ser ministrado a palavra do Senhor ao nosso coração. E eu quero orar. Vem cá, pastor, sobe aqui, fica aqui. Eu já quero orar ao pastor, para que a gente possa ouvir a palavra do Senhor. Pai, aqui está o teu servo, Deus. Queremos te pedir em o nome de Jesus, que o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua infinita graça, o Senhor possa nesta noite, uma vez mais, tomar o teu servo em tuas mãos, que ele possa ser um canal da tua bondade, que o Senhor fale conosco através da vida dele e da mensagem que o Senhor colocou ao seu coração, que nós, Senhor, sedentos estamos de ouvir a tua voz. Ser com ele, seja também conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Pastor, o senhor está em casa, mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Deixa tudo, não leva nada embora. Amém. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Eu sou grato a Deus por poder estar aqui mais uma vez, junto com o pastor Daniel Tavares, os obreiros, que aqui estão, a banda, ao pessoal aí, os irmãos da técnica que está trabalhando para o Senhor esta noite, e também você que está aí pelo Facebook e pelo YouTube, acompanhando aí esse culto de quarta-feira, aonde a temática está falando sobre os sinais da fé. Coisa linda é falar de fé, coisa boa. E eu quero nesta noite usar aqui a minha oportunidade para ministrar uma palavra. Sou grato a Deus, não mereço, mas desde já agradeço o pastor Daniel e toda a igreja aqui da Assembleia de Deus do Vera Cruz por esta rica oportunidade. E eu vou aproveitar esta oportunidade. Eu quero que você abra sua Bíblia, onde você estiver, no livro, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 27. Eu quero ler somente o versículo 27, e daí quero tirar uma palavra nesta noite sobre fé. O versículo 27 de Hebreus, capítulo 11, diz assim, querido, você que está com a sua Bíblia aberta, lá está escrito desta forma: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. É este o versículo que Deus, por certo, tem algo a falar conosco esta noite. Quando o pastor nos falou da temática, nós fomos orar ao Senhor, e o Senhor me deu uma palavra, e quando ele falou aqui sobre sinais, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração que está subordinada ao tema, os verbos ou os sinais que permeiam a nossa fé, que passam pela nossa fé. E nós necessitamos desses verbos para que a nossa fé possa crescer, porque a fé, ela se desenvolve, e nós precisamos entender que a fé é algo importante para a igreja, para que você permaneça de pé. Então quero que você já entenda nesta noite, que falar sobre fé é falar sobre o elemento principal, o elemento primordial, importantíssimo para a nossa vida cristã. E é interessante entendermos nesta noite que o texto aqui que eu extraí, somente um versículo, se você ler em todo este texto, você vai ver vários versículos dizendo, pela fé,
pela fé, pela fé. Fulano pela fé, Abraão pela fé, Isaac pela fé, Jacó pela fé, José pela fé, Moisés pela fé. E nós vamos observar então que todos estes homens, eles precisaram usar a fé para que pudessem triunfar. Não foi pelas suas capacidades, não foi pelas suas ações, mas a Bíblia está dizendo que eles tiveram que usar a fé. A fé foi a mola mestra, a fé foi aquilo que os impulsionou a receber de Deus aquilo que Deus estava reservando. Porque eu quero te dizer esta noite, você que está aí na sua casa, você que está aí no seu celular, no seu computador, na sua televisão smart assistindo este culto, o Senhor tem algo reservado para você, mas a Bíblia vai nos dizer que para que isso aconteça, nós precisamos usar a fé. É interessante que o mesmo escritor aos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, até para nós agradarmos a Deus, nós precisamos da fé. E aí, quando eu estava lendo e eu ouvi aqui o pastor falando, né, que Deus é simples, mas não é raso. E aí queimou no meu coração, porque Deus me deu algo sobre isso também. Quando eu lia este texto e examinava, Deus falava ao meu coração que sem fé jamais nós sairemos do raso. Sem a fé, jamais. Quem não usa a fé vai ficar sempre no raso. Nunca conseguirá ir para o profundo. Ele vai ficar sempre na mesmice. E aí nós precisamos esta noite entender que nós precisamos urgentemente experimentar o sobrenatural de Deus. E foi isso que o pastor disse aqui na sua palavra introdutória. Às vezes nós limitamos, nós tentamos limitar a ação de Deus, mas no entanto Deus esta noite está te chamando, está me chamando e dizendo: use a sua fé e você vai dar um passo adiante. Você vai sair do raso, você vai entrar em coisas profundas esta noite. E quando Deus ministrou no meu coração que nós não podemos viver um evangelho raso, o Espírito de Deus começou então a ministrar no meu coração, e lendo na Bíblia eu pude ver vários verbos na Bíblia que está ligado à fé. E sem estes verbos, a nossa fé não se torna verdadeira. E é interessante que Deus, Ele vai colocando desde Gênesis até o Apocalipse, sempre tem um verbo ligado com a fé. E aí eu pude tirar 5 somente, eu até anotei vários, mas aí o Espírito Santo me deu aqui 5 verbos, que são 5 sinais de que a fé realmente é verdadeira na sua vida. A primeira coisa que eu pude entender, lendo aqui Hebreus capítulo 11, eu entendi que a fé, para que ela seja verdadeira e ela produza frutos, você precisa ver o invisível. Então o primeiro verbo é ver. A fé nos faz enxergar aquilo que ninguém está vendo. Porque você observa aí no versículo 27, que Moisés, ele precisou usar a fé. Ele precisou usar a fé. Primeiro, Moisés, ele nascido no Egito, ele, pela fé, a Bíblia vai dizer que ele rejeita, ele não aceita. Pela fé, sendo grande, Moisés recusa ser chamado de filho da filha de Faraó. Aqui eu já começo a entender que Moisés, ele não olhou pelos olhos carnais. Porque quem olha pelos olhos carnais está preocupado com a posição.
está preocupado com o que vai ganhar, está preocupado com aquilo que vai receber. Moisés, se ele olha pelos olhos carnais, ele não só queria ser chamado de filho da filha de Faraó, como queria, talvez, poderia ter pensado em se tornar o Faraó do Egito. Mas a Bíblia vai dizer que pela fé, ele escolhe abrir mão da posição, ele escolhe abrir mão da sua posição de filho da filha de Faraó e resolve ver o invisível. No versículo 27 está dizendo aí que pela fé ele deixou o Egito. Olha só, ele abre mão do Egito. E é interessante, pastor Daniel, que todo mundo que quer usar a fé precisa deixar o Egito. Porque o Egito aqui é o símbolo do domínio de Satanás. Quem está no Egito não, e vive do Egito e gosta das coisas do Egito, ele jamais verá o que você e eu nós estamos vendo esta noite. Porque eu já posso te dizer com uma voz profética, que tem gente que não viu, mas nós aqui, reunidos aqui, os irmãos que estão participando desta live, nós estamos vendo pelos olhos da fé, pessoas sendo tocadas lá do outro lado. Nós estamos vendo pelos olhos da fé Jesus salvando pessoas agora. Eu estou vendo pelos olhos da fé Jesus curando crentes agora, aí na sua casa. Este problema que você estava sentindo quando ligou aí o seu aparelho para assistir o culto, pelos olhos da fé nós já estamos decretando que a cura já chegou na sua casa. Então olha só, Moisés abre mão das riquezas, abre mão da posição, e a Bíblia vai dizer no 27 que ele não teme a ira do rei. E o que é isso? Ele não temeu as consequências de abrir mão do Egito, porque quem abre mão do Egito vai receber alguns ataques, terá algumas consequências, mas Moisés não pensou nisto. Moisés já estava vendo lá no futuro. Moisés já estava vendo o povo chegando em Canaã. Moisés já estava vendo o povo de Israel sendo constituído em uma nação, porque até então eles são considerados um povo, um ajuntamento de pessoas no Egito. É bem verdade que eram milhares de pessoas, mas Moisés já estava vendo a nação constituída, a nação crescendo, o nome do Senhor sendo glorificado. Então nesta noite quero te dizer, se você quer receber os milagres e os benefícios da fé, você precisa abrir os seus olhos agora e começar a enxergar o que ainda não aconteceu. E eu me lembro aqui, lá de Êxodo capítulo 3, versículo 2, que a Bíblia vai dizer que Moisés, quando abre mão do Egito, ele começa a ver coisas que ninguém via. A Bíblia vai dizer que ele sobe no monte e ele vê algo que ninguém nunca tinha visto. Porque o problema não era a sarça queimar, o problema era queimar e não se consumir. Olha só o que é a fé, queridos, você que está me ouvindo. O problema não é a sarça queimar, o problema é ela queimar e não ser consumida. Foi isso que encantou Moisés. Moisés, quando viu isto, e o que mais me deixa feliz no Êxodo 3, é que quando Moisés vê aquilo que ninguém estava vendo, a Bíblia diz assim, que ele resolve ir adiante e chegar mais perto. Ele disse, não, eu preciso entender isso, eu quero sentir esta glória. Eu vim esta noite te dizer que o que você ainda não conseguiu ver, Deus vai começar a abrir os seus olhos agora. Pelos olhos da fé você vai ver a glória de Deus aí na sua casa. Pelos olhos da fé você pode ver agora algo que ninguém nunca viu. Quando eu estava estudando esta palavra, Deus me fez lembrar de 1 Reis capítulo 18, versículo 45. Quem vive pela fé vê coisas que outras pessoas não conseguem ver. Lá neste texto a Bíblia vai dizer que o moço de Elias, ele diz assim, olha, eu estou vendo uma mão, uma pequena nuvem, como uma mão de um homem. Ele viu assim.
Só que se vocês observarem lá no texto, Elias olhou e disse assim: eu estou vendo uma nuvem, mas uma grande chuva está chegando. Enquanto o moço está vendo uma mão pequena como de um homem, uma nuvenzinha, Elias está dizendo: eu estou vendo que está descendo uma grande chuva. Eu vim esta noite dizer para você: Deus vai derramar uma grande chuva sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre este ministério, porque os nossos olhos conseguem ver a nuvem de Deus chegando. E eu consigo ver uma chuva de bênção sendo derramada. Pastor Daniel, Deus fala ao meu coração esta noite, quando eu vi o sinalzinho de mais ali, Deus manda te dizer que o passivo sempre será menor do que o ativo aqui. Porque Deus está mandando não é uma nuvem, Deus está mandando é uma chuva de bênção, de milagres sobre esta igreja. O inimigo não vai bloquear os projetos desta igreja, porque nós estamos vendo pelos olhos da fé a nuvem da glória de Deus chegando, e uma grande chuva chegando sobre a igreja. Se você crê, se manifeste aí na sua casa, porque nós podemos ver uma visão gloriosa de Deus sobre este lugar. Oh, aleluia! Nós estamos vendo aqui a igreja com os bancos vazios. Aí nós pensamos: meu Deus, que coisa angustiante, triste. Não, aqui tem homens de Deus com uma palavra profética te dizendo: o templo está cheio, a casa está cheia, porque a glória de Deus está chegando sobre a vida de cada um de nós. Receba aí. Ah, pastor, mas já chegou quase setembro e a pandemia não foi embora. O Deus da igreja do Vera Cruz continua dizendo: é ano de ser um pouco mais, é ano de ser mais abençoado, é ano de ter mais fé na sua vida, é ano de você abrir os seus olhos e ver a glória de Deus chegando aí sobre a sua casa. Eu quero ir, para não tomar muito tempo, o segundo verbo que Deus falou ao meu coração é: pela fé nós ouvimos o inaudível. Ouvir. Para que os sinais da fé se manifestem, eu não só preciso ver, mas eu preciso ouvir. E ouvir aquilo que ninguém está ouvindo também. Porque, queridos, escutar, todo mundo escuta. Só aqueles que não têm audição, que são surdos, realmente não escutam. Mas você sabe, todo mundo escuta. Todo mundo escuta. Eles dizem que estão ouvindo, mas na realidade o verbo correto é: a gente está escutando um burburinho que não vai passar, que não vai dar certo, que não tem jeito, que vai dar tudo errado, que não vai ter, porque não teve esse ano congresso, não vai ter jeito, a igreja vai parar, isso vai acontecer. Eu estou escutando, mas esta noite eu vim com uma palavra de Deus para você. É noite de você abrir o seu ouvido e começar a ouvir o que você ainda não ouviu. Porque Apocalipse, versículo 3:13, a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que você é igreja aí onde você está? Porque aqui tem igreja, tem gente glorificando aqui. Será que você é a igreja do Senhor essa noite? Será que você pode abrir os seus ouvidos e começar a ouvir? Ouvir o que, pastor? João capítulo 10, versículo 27. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Preste atenção, e elas me seguem. Quem está ouvindo Jesus nesse momento de pandemia não desviou do caminho.
Seja com pandemia ou sem pandemia, continua ouvindo a voz de Jesus, continua seguindo Jesus, continua adorando a Jesus. Também o próprio Cristo, lá em João 8,47, ele vai dizer assim, olha só o que ele vai dizer para você lá, ele diz assim: aquele que me pertence ouve a minha voz. Eu fiquei trêmulo quando eu li isso aqui. Sabe, presbítero, eu fiquei assim: Senhor, me dá graça, porque Jesus está dizendo: quem me ouve é só quem me pertence. Você faz parte do domínio de Cristo, você pertence a Ele. A cédula que te separava dele foi rasgada na cruz, Ele escreveu um testamento e te colocou lá. Você pertence a Ele, então ouve Ele. E o interessante do versículo é que ele diz: você me ouve o que Deus fala. E ele disse assim: olha, vocês não ouvem, quem não me ouve, não me pertence. Então escute só podemos ser propriedade exclusiva de Deus e sentir os sinais da fé se manifestar se nós ouvirmos a voz de Jesus. E esta noite eu sei que tem gente escutando Jesus falar, eu sei que tem gente ouvindo Jesus falar. Raabe ouviu a voz de Deus e salvou não só ela, mas a família dela, porque ouviu a voz de Deus, obedeceu um recado. E eu fiquei olhando aqui em Hebreus e é tão assim marcante Raabe, porque Raabe vai ouvir um conselho tão simples. Ela escuta alguém dizer assim: olha, você vai pôr um fio de escarlata na porta da sua casa. Faz isso e fica guardando, porque no dia que o anjo da morte passar por aqui e vir acabar com tudo aqui em Jericó, você terá salvação. Ouviu a voz. Quem ouve a voz de Cristo neste momento tem salvação. Eu não estou te dizendo que quem ouve Jesus nessa última hora não será cometido do vírus, porque todos nós corremos o risco, mas nós estamos nos cuidando para isso. Mas só que eu tenho um recado para você: mesmo que este vírus entre na tua casa e leve e varra tudo que tem aí de pessoas, leve os seus parentes, o Deus dos céus está dizendo: mantenha a minha palavra dentro da sua casa, porque a morte de um justo não é o final, é o começo de uma nova história na eternidade. Então ouça a voz de Jesus essa noite. Ele está entrando dentro da tua casa e dizendo: ouve a minha voz, você me pertence. Esses dias a minha esposa, a gente conversando, ela disse assim: bem, como é que nós vamos fazer? Eu disse assim: a única forma que nós temos que fazer é continuar confiando. Porque se Jesus garantiu que estaria conosco, confia nele, acredita na palavra dele, ouve a palavra dele, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Quer se salvar, quer se livrar, quer milagre na tua casa, quer mudança na sua trajetória, ouça a palavra de Deus, começa a ouvir o que ninguém ouviu até hoje, você vai começar a ouvir. Eu vou dizer para o senhor, pastor Daniel, eu já estou encerrando, mas desde quando começou essa pandemia, eu não assisto jornal, porque eu prefiro chegar na minha casa e ouvir a voz da minha esposa, da minha filha e a voz de Deus, do que ouvir a voz dos jornalistas. Porque eles não têm o que eu preciso. Mas sabe o que me alegra? É que todos os dias à tarde, ou pela manhã, que eu vou fazer o meu devocional, que eu abro a minha Bíblia, Jesus está lá dizendo: eu vim falar com você.
eu vim falar contigo. Ouça a minha voz e vai dar certo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Ouça a voz de Deus e pela fé eu profetizo, já deu certo. O terceiro verbo, para eu encerrar, o terceiro verbo, eu pude ver lá em Mateus 21. E talvez alguém vai ler esses versículos e vai dizer, cadê o verbo? O verbo não está explícito aí. É você lendo e fazendo uma exegese, você vai entender que este verbo pode ser encaixado no texto. O versículo 21 do capítulo 21, Jesus vai dizer aos discípulos assim: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que eu fiz com essa figueira. Fazer a figueira secar, vocês podem fazer. Mas escute só, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer um pouco mais. E é aqui que Deus está falando com a igreja nessa última hora. Jesus vai dizer aos discípulos assim: mas até se vocês olharem para esse monte e dizer para ele, ergue-te e precipita-te no mar, assim te será feito. Que verbo eu posso encaixar aqui, que permeia a minha fé? O verbo transpor. Quando eu li isso aqui, Deus me fez entender que eu posso transpor. E aí eu estou te dizendo, viu? Transpor. Transpor não significa, porque a gente só quer milagre dizendo assim, a muralha vai cair. Ah, nós vamos derrubar esse muro. Jesus está dizendo assim, às vezes nem precisa derrubar. Você pode pela fé transpor o que é intransponível. Eu vou repetir, Deus vai fazer você transpor aquilo que alguém diz assim, é impossível passar para o outro lado. Jesus está dizendo, se você tiver fé, é possível eu fazer você transpor. E aí o Espírito Santo, ele queimou o meu coração, porque lá no Salmo 18, Davi vai dar um exemplo disso. No versículo 18 do Salmo de número 18, o salmista Davi vai dizer assim, com a tua ajuda, eu posso atacar uma tropa. Você não entendeu, Davi não disse assim, com a tua ajuda e o meu exército, eu ataco uma tropa. Não, ele disse assim, com a tua ajuda, eu ataco uma tropa inteira. Acabou, pastor? Não. Aí ele diz assim, aí eu acho que ele não ficou satisfeito com esse pedaço da estrofe, ele falou, preciso melhorar minha adoração, como o levita que estava louvando aqui, eu fico vendo ele louvar, dá vontade de abraçar ele, mas não pode, agora na pandemia, ele louva aqui com uma alegria tão grande, né? Sorrindo, feliz. Aí Davi aumentou o grau da poesia, ele disse assim, primeiro ele disse assim, ó, com a tua ajuda, eu posso atacar essa tropa sozinho. Mas aí ele falou assim, eu vou aumentar essa estrofe. Ei, eu vou profetizar sobre a sua vida. Você vai melhorar essa estrofe de adoração. O hino de louvor da sua casa vai melhorar essa noite. Porque você vai transpor o intransponível. Porque aí Davi olha e diz assim, com o meu Deus, eu posso transpor essas muralhas. Sabe o que Davi está dizendo? Ele pode me pegar e me colocar lá do outro lado. Ele não está pedindo escada. Tem gente querendo atravessar dificuldade pedindo escada. Tem gente querendo atravessar pedindo para Jesus ou para Deus derrubar a muralha. Deus está dizendo essa noite, pela fé você pode transpor o intransponível. E aí sabe o que acontece? Você atravessa, dá uma olhadinha e diz assim, fica aí muralha, porque eu já cheguei, já estou na área, o Deus do céu já me colocou aqui para triunfar. Eu vim esta noite profetizar para você, a muralha está diante de você, se prepara, porque hoje o Espírito de Deus vai te pegar nas asas do vento e vai te passar para o outro lado, a muralha vai ficar para trás, e o nome do
Senhor vai ser glorificado. Eu estou profetizando, hein? Olha só, escute, você que está me ouvindo aí. Você que está me ouvindo aí. Tem uma muralha gigante aí dentro da tua casa. Urabaxarabagai. Eu sinto aqui, pastor Daniel, Deus está falando comigo que tem alguém assistindo, que tem uma muralha grande aí dentro da sua casa, e você disse, conselho não adiantou, a polícia não resolveu, nada dá jeito nessa muralha. O Senhor essa noite está dizendo, pela fé, coloque a mão no seu coração aí, você minha irmã, que chorou essa manhã, e disse, Deus, essa muralha não tem condições, eu não suporto mais. Deus está dizendo, estou enviando os meus anjos, com as asas deles, eles vão te levar, e o Espírito de Deus vai te dar vitória agora. Vai, recebe aí. Vai, transponha, passe para o outro lado e começa a glorificar o Senhor agora. Oh, xarabiacanda alabas. Alabas. Deus fala ao meu coração aqui, eu preciso falar, eu preciso encerrar também, porque o relógio está indo, mas Deus está me dizendo que tem um empresário desta igreja, que está me assistindo agora, e que está preocupado, porque a muralha é grande, as coisas apertaram, mas Deus essa noite está dizendo, tenha coragem, assume a sua posição, e fica tranquilo que essa muralha vai ficar para trás, vai ficar melhor do que antes, assim diz o Senhor. Se você crê, receba aí em nome de Jesus. O contador te assustou hoje, não é? O contador disse, não vai ter jeito, tem que passar a corrente, o cadeado e fechar, mas o Espírito de Deus está dizendo, tenha fé agora, Deus vai te elevar agora, Deus vai te levantar agora, atravessa para o outro lado, e começa a visualizar a Canaã que eu te preparei, assim diz o Senhor. Ora que anabi assura bagalabarras. Onde que façuribicanda labachai? Ei, pela fé, pela fé. Se você tem fé, é a hora de transpor os limites. Eu vou encerrando. O quarto verbo que Deus falou no meu coração, que os sinais vão começar a surgir na tua casa, na tua vida, no teu ministério, na tua igreja. O quarto verbo é suportar o insuportável. Quem tem fé vai um pouco adiante. Faça como Jesus está sofrendo, e o evangelista Marcos está escrevendo, e Jesus foi um pouco mais adiante. Está sofrendo? Faça como Paulo, vá no navio convicto que você está indo para morrer, mas no meio do caminho você continua suportando a sentença de morte e salvando vidas pelas navegações que você está. O Espírito de Deus está te chamando essa noite dizendo, suporte um pouco mais. A fé nos faz suportar, porque Salmo 69:7, o salmista diz assim, porque por amor de ti tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Aí eu fiquei intrigado com esse salmo. O salmista, ele diz assim, olha, por amor de ti eu tô suportando aqui as afrontas. Só que é o seguinte, a confusão cobriu o meu rosto. E agora? Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo, eu suporto as afrontas. O suor, o sal da afronta, das tribulações, podem cair nos nossos olhos e os nossos olhos serem fechados e a gente não conseguir ver. Mas aqui dentro o salmista estava dizendo, eu vou continuar louvando,
eu vou continuar adorando, eu vou suportar tudo isso, porque do outro lado tem algo melhor para mim. Vai acontecer milagre. Ah, pastor, eu estou sendo afrontado. Aí a Bíblia está dizendo, o pastor mesmo disse agora mesmo aqui, nós não somos melhores do que ninguém, e ninguém foi melhor do que nós, são homens. E o escritor aos Hebreus, ele diz lá em Hebreus 10:32, ele vai dizer: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Não é porque nós fomos iluminados, que a salvação chegou, o Espírito Santo está em nós, que nós não seremos afrontados, que nós não seremos afligidos. Mas o Senhor está aqui esta noite, nos ensinando como Jó aprendeu, você também vai aprender hoje. Jó dizia: olha, antes eu cria só porque eu ouvia falar, mas agora eu posso ver, eu estou sentindo a glória do Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor essa noite está te dizendo: aprenda a suportar. Alabachai comás. Suporte um pouco mais. E camando biassuri cai. Mas está doendo, pastor. Suporte um pouco mais. E para encerrar, o quinto verbo. Mas o Espírito de Deus está falando com você: suporte um pouco mais. Deus está dizendo para você: eu estou no controle, suporte só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho de tempo, e o que eu disse vai se cumprir. Eu não sou homem para mentir, eu não vou recuar. Deus está dando injeção de ânimo em crente agora. Suporte um pouco mais. O renovo já chegou aqui no meio da igreja. Os obreiros, nós já estamos sentindo a glória. Suporte um pouco mais. Lá bastou me queima subefai. Urima no gosubiflácia nebia calabarras. O quinto verbo. Se você está vendo, se você está ouvindo, se você está transpondo, se você está suportando, o quinto verbo que Deus falou ao meu coração é crer. Acredita no impossível. E aí, sabe aonde Deus me levou? Jeremias capítulo 32, versículo 17. Jeremias em sofrimento, em luta, em dificuldade. Ele escreve assim: ah, soberano Senhor. Ele começa com aí ele está adorando. Ele está crendo que as coisas vão mudar. Eu estou sentindo a glória de Deus. Uriba lachuri me como la face anebi queimaço. Ele vai dizer assim: ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. E aí ele vai dizer assim: nada é difícil demais para ti. Jeremias está crendo no impossível. Ele está dizendo assim: nada é difícil demais para ti. Sabe o que ele está dizendo? Nada é impossível para o Senhor fazer. Eu estou crendo porque o Senhor é poderoso. O Senhor fez os céus e a terra. A nação de Israel um dia será restaurada, porque nada para ti é demais para que o Senhor não faça. Quando eu li isso daqui, eu entendi que crer é acreditar
e acreditar. Hoje tem muitos crentes na igreja que diz que acreditam. E eu vou concluir te dizendo que aqui no Quinto Verbo existem 3 estágios de crença. O primeiro estágio de crença é aquele que crê quando os sinais e as emoções são favoráveis. Aí ele crê. Quer ver uma coisa? Mar Vermelho aberto, atravessa, toca, vem, pega o tamborim, vamos dançar, vamos. Lá na frente já estavam murmurando. Esse tipo de crença é aquela fé que ela até no momento pode ter sido uma ação verdadeira, mas é uma fé imperfeita. É uma crença imperfeita, porque estão crendo só naquilo que lhes é favorável. Mas aí Deus me fez entender que há um segundo estágio de crença, de fé. Quando você diz, não, eu creio. A gente olha para os irmãos e diz, você crê? Creio. Será que crê mesmo? Porque o segundo estágio é aqueles que crê, mas não esboça nenhuma emoção. Esses aqui, queridos, eu anotei aqui, quando confiamos em Deus sem nada sentir, denotamos um bom avanço de fé, porque a gente já está crendo, mas só que não temos nenhuma expressão de que cremos, então não testemunhamos a fé, não conseguimos trazer mais alguém para a fé, porque nós não temos emoção, a gente crê. Aí você pergunta, você crê? Creio, mas ele nunca deu um testemunho que Deus fez. Esse tipo de fé também não é aquela que nós precisamos exercitar. Mas o terceiro estágio de fé é o que nós vamos concluir essa noite. O terceiro estágio de fé diz assim: crê em Deus, na palavra, quando as circunstâncias são favoráveis ou não, com sentimentos positivos ou negativos, com aparência ou não, com pessoas ao lado, sozinho ou acompanhado. Ele está dizendo, eu estou crendo, eu estou acreditando. Pastor, esse tipo de fé é o que Deus quer? Sim, é este tipo de fé que Deus precisa nesta última hora, de crentes que estão dizendo, independente do que vai acontecer, ou do que já aconteceu, eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo adorando. E eu concluo te dizendo, que o mundo inteiro diz assim, é preciso ver para crer. A fé do crente em Hebreus 11:1 nos garante que nós cremos, vendo ou sem ver. Nós cremos sem tocar ou tocando. A gente acredita que Deus vai fazer. Você esta noite pode glorificar ao Senhor aí onde você está. Eu lendo uma frase, e eu sei que o pastor já deve ter lido, porque ele também é leitor deste teólogo, desse teólogo chamado Agostinho. Agostinho escreveu uma frase que diz assim: fé é crer no que não vemos. E a recompensa da fé é vermos aquilo em que cremos. Quando a gente vê, é porque Deus mandou a recompensa. Eu quero, antes de devolver o microfone, fazer uma oração com você. E se o conjunto puder adorar, nós já vou devolver o microfone, mas vou fazer uma oração de 30 segundos para você. Para você que nesta noite está vendo o invisível, ouvindo o inaudível, transpondo o intransponível, suportando o insuportável e crendo no impossível. Abra os seus ouvidos agora, abra a sua boca, aonde você estiver, ore comigo agora. Querido Deus, eu ministrei a Tua palavra. Senhor, nós ministramos a Tua palavra com fé. E eu creio que nesta noite tem gente sendo tocado, Senhor, por estes sinais, por estes verbos, que vai permear a nossa fé durante a nossa caminhada. Nós estamos ouvindo, nós estamos vendo, nós estamos transpondo, nós vamos suportar e vamos continuar crendo que o Senhor já está fazendo o impossível esta noite. Pai, que estes sinais possam seguir os que creem, que salvação possa acontecer agora, cura,
milagre, bênção na vida deste irmão, desta irmã. Vá ao encontro da necessidade da tua igreja, e que neste ano de 2020 nós possamos ser mais na tua presença, e o inimigo não vai nos envergonhar, porque nós acreditamos que os sinais da fé, eles já estão explícitos e acontecendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Quem é Ele? És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. É no nome dele que nós vamos avançar, é no nome de Jesus que nós vamos romper em fé, aleluia, oh glória. Oh aleluia, não há outro, não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, não, não. Ele reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim, aleluia. Tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Você pode dizer: és Alfa, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Ele é Jesus e nós somos servos dele, e debaixo da proteção dele nós seguimos em frente, de cabeça erguida, confiantes nele, aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Ah, Pai, como é bom estar neste lugar, ouvindo a tua voz, sentindo a doce presença que vem do alto, aleluia. Vamos dizer: Alfa e Ômega, cante. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Diz: Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Diz, diz, diz. Tu és o Alfa e Ômega, és o início e fim, és tudo pra mim, és tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início. Tu és tudo pra mim, és tudo pra mim. Alfa e Ômega,
és tudo pra mim, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e ômega, início e fim. Oh, tu és o ar que eu respiro, Pai, és tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Que presença é essa?